Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZaioCast. E no episódio de hoje nós temos um convidado que manja muito de encantamento de cliente. Olha só que assunto super importante. Muito bom, muito bom. Mas antes de apresentar o nosso convidado, nós temos alguns recados importantes. Eu tenho um recado aqui mega especial, Luiz. Manda. Eu tenho um recado para você, tá? É empresário que quer alavancar a sua empresa através da internet. A Zaio Digital é uma empresa de marketing focada em assessoria de marketing para empresas, tá? Nós já fizemos centenas de empresas a crescerem através de estratégias digitais. E se você quer vender todos os dias através dessa força, aqui no nosso canto a gente tem um QR Code. Nesse QR Code você consegue ter acesso ao nosso site. Ali vai ter mais informações para conseguir esse feito tão importante. Afinal, a empresa que não vende, quebra. É isso aí. Bora? Fechou. Pessoal, reforçando para curtirem, comentarem, compartilharem, para que a gente possa continuar trazendo pessoas que são referências para nós nas áreas de atuação. Então, uma forma de a gente entender que a gente está conseguindo contribuir com vocês é através do engajamento de vocês. Perfeito? Então, vamos apresentar o nosso ilustre convidado, que a gente está imensamente feliz pela presença, pelo tempo que ele conseguiu conceder para nós. Vamos lá, Alexandre Spindola, pronunciei certo? Perfeito. É escritor e palestrante renomado, amplamente reconhecido como um dos maiores especialistas no modelo de gestão da Disney no Brasil. Olha só. Com atuação tanto nacional quanto internacional. Ele já impactou mais de 300 mil pessoas com seu trabalho. Alexandre foi professor de graduação e pós-graduação na FGV e Sociais. Que seja muito bem-vindo. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho dessa experiência, dessa expertise, para que a gente possa impactar mais gente e a galera possa vender mais, fazer mais negócio e cuidar melhor do seu cliente. Perfeito. E esse vai ser o tema central da nossa conversa de hoje. É um tema tão importante e até para começar parece muito óbvio quando a gente fala em cuidar do seu cliente, encantar o seu cliente. Mas na prática, será que as empresas fazem isso? Olha, esse é uma dor nacional. Nós precisamos parar e pensar o seguinte: será que o meu cliente realmente está no centro? Será que realmente eu cuido do meu cliente? Ou eu olho daqui para lá? O Walt Disney dizia, né? Tá falando isso em 55. É tempo de sair do foco no cliente para o foco do cliente. Ou seja, o que o meu cliente precisa? O que ele gosta? O que ele deseja? E quando a gente troca de posição aqui, muda tudo. Porque normalmente a história nos construiu olhando daqui para lá. Eu me preparo para ofertar determinadas coisas e o cliente que aceite. Só que o cliente passou a ter mais poder, mudaram as posições, mudaram. Quem toma a decisão de compra hoje é o cliente. Se a gente olhar para 35 anos atrás, em muitos momentos o cliente não estava no poder. Por quê? Existia menos oferta de determinados produtos. Ou seja, chegava final de ano, você queria comprar um carro, são 4 montadoras no Brasil. Você tinha que comprar o que tivesse. Hoje, quantas montadoras tem no Brasil? Quantas marcas chegam no Brasil? Mudou de lado o poder. E muitos não entenderam ainda que esse cliente é que vai tornar o meu negócio saudável e sustentável. Esse clique ainda não chegou. Hoje e ontem, eu tenho 2 exemplos aqui que você chora, eu querendo comprar uma coisa, e o fornecedor me trata de um jeito que eu digo, cara, será que não entendeu ainda que quem entrega o resultado dele é o cliente? Porque não tem jeito, é o cliente que toma essa decisão. Mas vamos lá, vamos passar aí, esse é um assunto lindo, que faz parte do meu propósito de transformar e impactar pessoas e de mudar um Brasil, mudar uma área de atendimento, de experiência do cliente e vira uma bandeira, uma causa de vida através do meu trabalho. Mas vamos lá. Show de bola. Perfeito, perfeito. Queres puxar? Claro. Alexandre, pra gente começar essa conversa depois dessa pequena introdução, como que tu chegou nesse método Disney e como que começou a tua trajetória diante desse método aqui no Brasil, né? Uhum. Eu trabalhei no varejo, eu tive supermercado, tive cozinha industrial, tive distribuidora de alimentos. Teve supermercado? Sim, sim. E nesse segmento e tantos outros, sempre me doeu demais a percepção da experiência do cliente. Num determinado momento da vida, eu fui dar aula, aquele negócio, convida para dar aula, tal. Fui para a FGV. Naquele momento tinha algumas outras frentes que eu atuava na área social e outras lideranças que eu atuava. E fui convidado para ir para lá. E, de repente, aconteceu de eu ter uma disciplina que eu precisava de grandes cases,
para os alunos no final de curso, né, da FGV. E o que acontece aqui? Eu me apaixono por esse case da Disney, mas ele se conecta com um sonho de criança. Eu tive uma infância muito simples, aquele negócio todo, nunca pude ir para Disney, e num determinado momento isso virou um sonho de vida, levar minhas filhas, aquele negócio todo. E quando eu vou para lá pela primeira vez, que levo minhas filhas, uma pancada na minha cabeça. Eu chego numa bilheteria, vou comprar um ingresso, sou recebido com um grande sorriso, com acolhimento, com cortesia. Eu saio com meus ingressos, vou entrar no parque, aí na catraca é o mesmo sorriso, é o mesmo jeito. Eu vou para dentro do parque, é o restaurante, é o personagem. Todo mundo tem o mesmo padrão. Eu digo, o que acontece nesse lugar? Só onde eu estava tinha 74 mil empregados no mesmo lugar. Nós não estamos falando de 2 ou 3, a gente está falando de 74 mil pessoas. Hoje são 80 mil. E todo mundo tem o mesmo jeito, o mesmo padrão? Peraí. E aí eu vou estudar esse negócio, eu vou lá para o Disney Institute, que é o braço educacional da companhia, e vou entender como é que isso funciona por detrás dos bastidores. Me apaixono por esse modelo, passo a entender que ele tem uma questão central, que é de gente cuidando de gente, que muitas empresas não entenderam isso ainda, acham que CNPJ aperta a mão, acham que as pessoas são matrícula, senha, número de voo, número... Não, é gente cuidando de gente em tudo que a gente faz. Me apaixono por isso, que tem uma conexão com o meu propósito de vida, e com isso eu vou estudar essa Disney. Me torno um especialista, estudo a Disney em todos os lugares do mundo que você puder imaginar que tem um empreendimento Disney, da China ao Havaí, do Japão à França, dos Estados Unidos, aonde você imaginar que tem um empreendimento Disney, eu fui para lá. E aí escrevo o meu livro, né, no meio desse percurso, Felicidade do Cliente, uma viagem pelo mundo Disney, que é provar que a gente, com questões simples, consegue repetir padrão de maneira humanizada, sem robotizar o atendimento e a prestação de serviço. E esse grande modelo vira uma causa para que eu possa mostrar para as empresas e para as pessoas que elas podem ter resultados superiores, deixando seu cliente feliz. Cliente feliz volta, não volta? Com certeza. Volta. Cliente feliz nos indica. E ainda é capaz de pagar até mais por aquilo que a gente tem para vender, por ele estar feliz. E aí eu melhoro minha margem de contribuição, porque o cliente me dá valor, e aí a roda gira nessa história toda. Mais ou menos assim, fazendo um breve percurso aqui. Cara, sensacional, muito massa. Quando o senhor falou ali sobre os processos, sobre esses pilares da Disney, o que o senhor destaca para poder escalar a felicidade, o bom atendimento, esse cuidado com o cliente? Quais são os pilares que a Disney construiu para que isso acontecesse? Primeiro, Luiz, cultura organizacional. Simples, clara e forte. Quem não descreveu cultura tem que descrever. Senão ela se forma na rádio peão, na rádio WhatsApp, na rádio corredor. As pessoas vão formando cultura. E aí a cultura fica assim, não necessariamente estratégica, não necessariamente te levando para onde você quer. Então, Disney, cultura que é simples, clara e mensurável. Quando você tem isso, você pode empoderar pessoas. E aí a Disney tem uma metodologia que chama as chaves, né? As chaves do padrão de qualidade, que vai te dar o caminho. A cultura da Disney tem como base um propósito, gerar felicidade do cliente, de quem trabalha lá. Como eu chego à realização desse propósito? Aí serão as chaves do padrão, que a Disney vai trabalhar essa metodologia. E essas chaves vão ser o gerador de atitude e a capacidade de tomada de decisão. Quando você dá às pessoas a condição de tomar decisão, ela tem segurança porque ela sabe qual é o caminho. Ah, cara, aí você empodera pessoas, dá autonomia, delega. E pensa comigo, o brasileiro adora dizer assim, ó, o que engorda o boi são os olhos do dono. Como é que o dono faz para estar em 93 países de uma empresa? Como é que o dono faz para fiscalizar 223 mil funcionários trabalhando na ponta? Ninguém é onipresente. Ou eu vou ter pessoas empoderadas, com capacidade de tomar decisão e fazer, ou tudo é uma esculhambação, que na maioria das empresas que a gente vai ver. Não é fato? Cada um acha. Não, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali. E aí, meu amigo, quando numa empresa cada um acha, você tem problema. Então, quando você cria uma cultura, esse é o grande pilar, cultura organizacional. E dela tudo vai derivar, porque cultura vai gerar relacionamentos e comportamentos. E o que a gente espera de um colaborador?
Eu quero gente que faz, eu quero gente com atitude. Então é isso que eu espero das pessoas. Mas o que eu espero efetivamente, se eu não digo o que eu espero e como é que a gente funciona? Esse é o dilema das organizações. Porque, eu quero que o Gustavo seja um cara assim. Mas assim o quê? Quando a gente diz, eu espero que essa empresa tenha um bom atendimento. O que é um bom atendimento para você? O que é para você, o que é para mim? E aqui a gente precisa definir, dar clareza. E aí o time respira isso e pode fazer as coisas que se esperam na ponta. Show de bola. Caramba. Já tô dando palestra aqui, né? Mas vamos lá. Ô, Alexandre, Daqui a pouco o pessoal vai bater palma aqui, né? Show de bola, cara. Muito massa, um conteúdo realmente muito, muito importante, né? Ô, Alexandre, e na tua concepção, quais são as principais dificuldades para implementar isso nas empresas, nas grandes empresas? Eu tenho um programa, né? Comentava com vocês aqui no Back Office, que é de implementação de cultura dentro das organizações. Né? Cultura dá para mudar? Claro que sim. Demanda tempo. Não tem varinha de pirim-pim-pim que você faz assim, pá, mudou. Então, quais são os maiores desafios para implementar mudança, trazer nova cultura organizacional ou descrever e organizar isso? Está sempre na liderança. A conscientização dos líderes é o grande problema. Por quê? Porque a maioria dos líderes sempre vai achar que o problema está na base. Só que a base será sempre um espelho da liderança, mesmo que ela não saiba disso. E quando você vai numa organização, vou numa grande corporação, lá, uma grande instituição financeira com 100 mil colaboradores, vou fazer um trabalho. Às vezes quem está me contratando é a liderança tática. Se a liderança estratégica não vier junto, a transformação não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, esse desafio da conscientização dos líderes, seja ele estratégico, tático, operacional, aqui consiste o grande problema. Por quê? Porque na base, ela está sedenta por direção. A base, ela está sedenta para entender, se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo a coisa certa? É isso que eu espero de ti. A maioria das pessoas acha que as pessoas sabem o que você quer. E quando você dá essa clareza, as coisas vão... Você pega um chinês, ele funciona completamente diferente de um americano, que funciona completamente diferente de um japonês. Aí você pega uma cultura Disney, leva para a China, leva para o Japão, e lá você diz, caramba, aqui funciona. Como é que pode isso? Alexandre, se viesse para o Brasil, funcionaria. Porque é sempre gente. A questão é, eu tenho cultura forte. Bob Iger, que é presidente da Disney de novo agora, ele tem uma frase na inauguração da Disney da China, que eu conheço, que é maravilhosa, talvez o parque mais incrível mundo Disney hoje em termos de infraestrutura e tecnologia. O Bob Iger diz assim quando vai para lá, uma Disney distintamente chinesa, mas autenticamente Disney. Ou seja, eu respeito a cultura local, teus costumes, mas tem um padrão que eu vou trazer para cá. Ainda segue o meu propósito, né? E aí, esse meu propósito está em qualquer lugar. Legal. O meu livro tem esse objetivo, mostrar que nas diferentes culturas é possível fazer isso. Legal. Você comentou um trecho que ele é muito relevante e a gente tem aprendido muito isso, né? As mudanças que a gente quer na base, elas precisam começar de cima, né? Então é top-down, né? Então, tem outro jeito. E faz muito sentido isso, né? Porque é muito fácil a gente apontar e dizer assim, poxa, esse resultado aqui não está acontecendo, esse crescimento não está acontecendo, essa métrica não está sendo atingida, e muitas vezes a gente olha para baixo e tenta encontrar a cabeça responsável pelo não atingimento. Quem é o culpado, né? Quem é a pessoa que não atingiu? E muitas vezes a gente não olha no espelho e, poxa, mas será que eu dei todas as condições? Será que eu dei um comando claro? Né? Será que é alcançável esse objetivo? E muitas vezes a gente não faz esse exercício, né? E a gente recentemente vem trabalhando a nossa cultura organizacional, a gente criou um código de cultura, a gente tentou fazer algo um pouco diferente, apesar de não ser inovador, mas diferente do que se aplica normalmente ali com apenas uma missão, visão e valores. A gente tentou trazer isso para o mais cotidiano possível, para o mais aplicável possível, pelo mais vivido dentro do que a gente acredita possível. Tangibilizar. Eu fui professor de planejamento estratégico, número do que tu estás dizendo, só para te corroborar o que tu estás dizendo. Numa empresa que tem missão, visão e valores, 90% das pessoas que lá trabalham não sabe o que isso significa. 5% já ouviu falar e apenas 5% sabe o que isso significa.
que eu estou dizendo para ti, se missão, visão e valores estiver no cartaz na parede da empresa ou na tela do computador, resolve nada. A cultura tem que correr no sangue. As pessoas têm que estar contagiadas, contaminadas. E para isso, eu sempre digo, comece pelo propósito. Se você não incluir na estratégia da organização o propósito, tem dificuldade de implementação. Desculpa, te interrompi, mas foi para corroborar com isso. Tá? Não, perfeito, mas é muito dentro daquilo que a gente vem buscando aprender, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a tentar, a gente começa a cometer alguns erros, porque a gente está experimentando, a gente está tentando vivenciar. E é fato, o rádio peão, as lacunas que são deixadas por a gente não ter essa narrativa, sim, essa aplicação diária, ela é muito prejudicial. E a gente vem trabalhando, né, se desenvolvendo nesse aspecto, e a gente vem notando diferenças assim que são muito importantes nas pessoas. Tu começa a ter mais clareza, porque quando tu gere mal uma pessoa, essa pessoa muitas vezes tu tá olhando para ela e dizendo assim, cara, ela tá desalinhada. Mas muitas vezes, quando tu reflete sobre o teu código de cultura, essa pessoa é a que mais segue. Então, não é orientação, esse alinhamento ele é mais um alinhamento de demanda do que necessariamente de senso da pessoa, de como ela toma as decisões. As pessoas precisam conhecer o caminho. As pessoas precisam conhecer o caminho. E o que a gente faz na maioria das empresas é o seguinte, a gente não diz para onde está indo e não mostra um caminho. E aí é todo mundo batendo cabeça. Todo mundo batendo cabeça. Você chega assim, a gente tá indo para onde com a minha empresa? Aí você vai fazer uma enquete com as pessoas. A maioria não sabe dentro das organizações. Vai cada um para um lado na resposta. Eu tô tocando meu trabalho aqui, cara. Aí o que a gente colhe nas empresas? Silos, ilhas, áreas. O cara diz, não, isso aqui não é comigo. Isso aqui não é da minha parte. Não, isso aqui não é da minha área. E a gente começa a criar, inclusive, divisões aqui dentro. Para tu entenderes, Disney tem método para tudo, muita clareza. Disney tem uma coisa que chama-se cadeia da excelência. A cadeia da excelência funciona assim, ó. Tudo começa com o líder. O líder impacta na equipe. A equipe no cliente. E o cliente no resultado. Então, para Disney é o seguinte, tem problema no resultado? Volta na liderança. Tem problema no cliente? Volta na liderança. Tem problema no time? Volta para a liderança. A liderança é muito mais do que um cargo, né? Diria Peter Drucker, é uma responsabilidade. A liderança, ela a gente repete, é estratégica, mas a maioria dos líderes não consegue entender isso. Sabe por quê? Ele entra no operacional e ele vai cuidar das coisas do incêndio diário e ele não consegue enxergar o quanto estratégico precisa dele. Perfeito. E aí, gente, isso vira uma loucura. E aí eu volto na tua pergunta, né? Qual é o maior desafio? É a conscientização dos líderes. Não, mas Alexandre, veja bem, é o meu time. Claro que o teu time, a gente vai falar hoje na palestra, vocês vão estar conosco. Cada papel tem a sua responsabilidade. Todavia, vamos lá, você vai fazer uma peça de teatro. Não vai ter um diretor? Vai ter um diretor do teatro. Por quê? Porque ele precisa liderar e organizar os papéis. Você vai fazer um show de televisão, vai ter o diretor. Vai ter as pessoas que serão responsáveis. O ser humano precisa de líder. Você volta para a antropologia, vai para as tribos, você vai para os animais. Eu adoro cavalos. Coloca 3 cavalos no piquete. No dia, eles vão eleger o líder dele. No dia. E se os outros não aceitarem mais isso, ele vai sentar os pés nos outros. Não é o que a gente tem que fazer, porque a gente tem inteligência, né? O cavalo é um bicho inteligente, mas ele é um animal irracional. Então a gente precisa ser diferente. Mas todos precisam disso. Aí na hora do trato, finalzinho de tarde, o líder vai puxar eles. De manhã vai soltar, ele vai... Isso é fantástico. Nós precisamos... É nosso essa história. Se for para antropologia... O líder tem os seus benefícios. As tribos, ele primeiro elegia seu par. Por quê? Porque ele precisa reproduzir primeiro. Por quê? Para a perpetuação da espécie, daquele DNA que é diferenciado no entendimento da tribo, né? Ele vai escolher primeiro tudo isso. Mas, se o perigo aparecer, ele é o primeiro a apontar para proteger os demais. Então, o líder tem seus benefícios, mas tem suas responsabilidades. Essa é a grande pegada. E a metodologia Disney vai corroborar com isso. Frase, né? E perfeito para ter mais de 200 mil
200 mil funcionários, 223 mil. mais de 200 mil funcionários. Esse empoderamento das pessoas para que ação que eu tomo, porque na especificidade eles não controlam. Agora volta para a cultura, volta para o propósito. Bom, baseado nisso, as minhas únicas decisões a serem tomadas são essas. Métrica, régua. Nós temos que saber o que medir. A gente adora medir o que é fácil e não o que é certo. E quando a gente tem métrica, Disney vai ter métrica para tudo. As 4 chaves desse padrão de qualidade, você vai medir por isso aqui. E vai medir atitude. O que a gente só faz? A gente só mede resultado. Resultado é sempre consequência do como. Então eu tenho que cuidar primeiro do como para colher o resultado. Então eu vou usar a métrica no como e não só no final, quando a bomba já estourou. Não entregou. Por quê? E aí vamos lá, o que a gente adora medir? Vendas? Ou não é? Porque a venda nos mostra o resultado final do produto, do serviço que eu tenho. Agora, como eu estou vendendo? Será que a venda sozinha, alguém que ganha comissão sozinho, me garante fidelização de clientes? De repente o cara pensa, não, meu negócio é comissão, botei o dinheiro no bolso, o resto que se vire. Opa, mas a experiência da venda foi legal? Ao ponto de eu te indicar e você voltar? Aqui vem essa pegada toda. Então, Disney, o que eu uso, né? É que as pessoas entenderem que a experiência do cliente é a sobrevivência do negócio. Eu posso hoje obter resultado por preço, por uma estratégia específica de penetração. Agora, a sustentabilidade ao longo do tempo vem da felicidade do cliente. Não tem outro jeito. Isso não é pilim-pim-pim. Muitos acham, Alexandre, esse negócio de experiência do cliente é mimimi. Não, meu amigo. Qual é a forma mais eficaz de fazer negócio de verdade? É indicação, poxa. Quando eu te indico, eu tô hoje aqui com vocês, aí o cara, lá em Gaspar, conheces alguém que faz marketing digital ou cuida de tráfego e tal? Aí eu indico vocês. Eu tô transferindo toda a minha credibilidade de carreira, de vida humana, de pessoa, para você. Quando eu digo, vai lá fazer negócio com o Luiz e com o Gustavo, eu transfiro tudo para você. E aí você tem que assumir essa responsabilidade da credibilidade que eu te passo. Então o que eu digo, cliente feliz me indica. Não tem outro jeito. Legal demais. Alexandre, em relação à seleção e recrutamento? Essa é a número 2 da história. Disney diz assim, tudo começa na contratação. Tudo começa na contratação. Se eu contratei errado, a culpa não é de quem está lá, é de quem colocou. E muitos adoram dentro da empresa dizer que a culpa é do RH. O problema é a gestão de pessoas. Não. Todos têm que participar dessa história. Todos têm que contribuir. Eu tenho um curso específico online, que aí esse eu faço ao vivo, eu não sou muito do curso gravado, que é o Gestão de Pessoas estilo Disney. Lá eu trabalho fortemente essa questão do modelo da Disney de recrutar, de treinar, de reter, de selecionar, para as pessoas compreenderem como isso também é estratégico. Você colocou alguém na empresa e não está satisfeito com ela, cara, devia ter visto isso antes. Porque custa uma fortuna mandar a gente embora. Dá um trabalho danado repor. Agora, eu sempre digo assim, se necessário for, seja lento para contratar. Mas se você errou, seja rápido para demitir. Porque vai custar dinheiro pra caramba manter alguém errado dentro dos nossos negócios. E construir uma cultura com certeza é muito difícil, mas corroer essa cultura com certeza é mais fácil, né? É muito, porque o líder é o guardião da cultura. Perfeito. Se o líder não cuidar dessa cultura no dia a dia, ela não vai para a base. E tudo que acontece na base. Vamos lá, já que a gente está num podcast, essas coisas vão para distantes, né? Não é só um papo entre nós. Gente, essa questão da base, pensa comigo. Quem é que ganha os menores salários dentro das empresas? Base, a ponta. Quem é que menos treina nas empresas? A base, a ponta. Quem é que mais atende o cliente? A base, a ponta. Quer que eu desenhe? Aí a gente não quer cuidar de quem está na ponta, cuidando de quem decide comprar de nós ou não. Então essas pessoas precisam estar muito bem treinadas. Mas Alexandre, treinar custa caro. Quanto é que custa não treinar? Já fez essa conta? Que uma pessoa mal treinada, quanto ele custa para a empresa mandando gente embora? Hoje eu estou fazendo um orçamento de uma situação aí.
Se eu mostrasse para vocês o áudio de resposta do orçamento da pessoa, é um case. Ele simplesmente fica ofendido com a minha pergunta. Eu só fiz uma pergunta. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação dizendo que você é bom ou ruim, é certo ou errado. Eu estou fazendo uma pergunta. A pessoa devolve com 2 pedras na mão, gravado num áudio, que isso é uma loucura total. Eu paro para pensar sobre aquilo. Gente, será que essa pessoa entende que a minha decisão de comprar ou não, e de outros, é o futuro do negócio dele? É o presente e é o futuro. E aí a gente volta para o nosso início de que esse cliente é tudo para nós. E tem gente dizendo por aí, demita seu cliente. Cuidado para não ficar falando sozinho. É uma loucura, né? Aí nós vamos aqui para um dia inteiro de papo, e aí Disney vai voltar e vai te dizer, tudo começa na contratação. Por que, Alexandre? Porque se as pessoas não têm o que eu preciso, eu não posso exigir depois. Eu tenho que ver isso lá. O que eu estou procurando? Você quer uma pessoa... Contrate atitude. Você quer uma pessoa cortês. Você vai ensinar alguém a ser cortês? É difícil. Demora pra caramba mudar esse tipo de comportamento. Demora muito. Então eu preciso, no processo de recrutamento e seleção, identificar se essa pessoa é cortês ou não. Não é perguntando. Você é um cara simpático, cortês? Ô, senhor Alexandre, pelo amor de Deus, eu sou um cara muito cortês, muito educado. As pessoas vão te dizer o que você quer ouvir. Tudo começa na contratação. Aí é outro curso aqui pra gente falar, mas vamos embora. Legal demais, legal demais. O senhor falou sobre um case negativo, sobre essa experiência negativa, né? Mas tem algum case que o senhor possa compartilhar onde o senhor acompanhou alguma empresa, ela aplicou o método Disney, foi orientada e ela estava no cenário A e ela foi para o cenário B? O senhor tem algum exemplo para citar para gente? Imagino que não falte, agora, né? Te contando, mas eu vou contar o de ontem pra gente ficar no fresquinho, né? Para ver o quanto não tem. Eu vou contar o de ontem. Vou contar o de hoje de manhã. Não foi de uma vez? Uma vez? Não, foi de ontem. E aí eu vou fazer um merchan pra Sicredi, que me traz aqui para gastar Claro, Gaspar, e por isso eu estou aqui hoje, né? Ontem eu levei os meus pais para se associarem, serem, então, associados Sicredi, né? A Sicredi, por exemplo, a Vale Litoral, que é sede em Itapema, eu estou há 3 anos lá. A transformação, e obviamente não passa só pelo Alexandre, passa por todo um conjunto de fatores, mas que eu vejo nesses 3 anos aplicando a metodologia Disney. Hoje, inclusive, estou levando os líderes deles para treinar na Disney, né? Que é um treinamento de imersão que eu tenho lá. Ontem eu levei meus pais para serem então associados. Meu pai vendeu um imóvel, tinha um negocinho, aquele negócio todo. E eu disse, pai, vamos para lá. Ah, não, tô 30 anos no meu banco. Pai, no teu banco tu não tem nem com quem falar, pai. Qual é o nome do teu gerente? Não sei, a última vez que eu fui lá mandaram falar com a menina tal. Ô pai, eles não sabem que tu existes naquele lugar. Aí meu pai chegou ontem, que Rafael, que vai ser o gerente de conta deles, e a Silvana, que o atendeu, quando é coisa boa a gente deve dizer o nome, sabe? Quando não é bom a gente fica assim meio... Poxa, não quero machucar ninguém, mas quando é bom a gente deve reforçar o positivo. A gente faz pouco isso no mundo. A gente deve reforçar o positivo. A Silvana foi um show de cortesia. O Rafael foi um show de competência e preparação para mostrar o cenário do que ele podia ter naquele lugar. Aí quando você olha para aquilo, e aí a minha filha que foi junto estava querendo comprar um consórcio. E a minha filha planejando para ter o apartamento dela, esse negócio todo. E quando a Silvana estava atendendo a minha filha disse assim, ô pai acha que eu devo resolver só amanhã? Que eu ensino as minhas filhas que toda decisão a gente deve dormir primeiro para tomar no outro dia, né? Dorme primeiro, é isso, pronto, aí a gente fecha no outro dia. Sempre brinco com isso. Aí a Silvana disse assim para mim, professor, o senhor me ensinou na sala de aula que quando o cliente está no nosso ponto de venda, eu não posso deixar ele embora, eu tenho que fechar agora, porque eu sei que ele quer. Mas como é sua filha, o que eu faço, professor? Ela brincou comigo ontem, né? E ficou vermelha quando vai que ela dorme e muda de ideia. Aí a Marina olhou para mim e disse, pai, mas eu já queria fechar já. Vai, minha filha, então faz que hoje pode, brincadeira assim, né? Então, tem cases maravilhosos. E quando a gente acolhe, atende bem, as pessoas são capazes de pagar mais. E eu não estou dizendo aqui para explorar o cliente. Eu estou dizendo na história do que é caro, o que é barato. Quando eu percebo o valor, as coisas acontecem. Pense nisso. Já falei demais aqui, né? Não, perfeito, perfeito.
Dá pra fazer mais uma? Vambora. Manda uma. Manda uma. Que conselho tu traz hoje, Alexandre, pra uma empresa que tá... Vamos pensar na empresa que tá no momento ali do business plan dela. Eu tô ali desenvolvendo, tô estruturando para começar da melhor forma possível. Quais são os princípios que, se a gente fosse falar em 3, dentro de tudo que a gente conversou, acho que vai ser um 3 de forma bem pragmática e mais palpável aqui. Quais são os 3 principais? Cara, eu digo para quem tá começando, para quem tá vivendo e quem tá pensando no futuro. Em primeiro lugar, conheça teu cliente. Estuda teu cliente. Sabe quem é o cliente potencial, quem é que você vai atuar hoje. Eu vou começar um negócio, ou eu tô atuando. Conheça teu cliente. As pessoas, as organizações não conhecem os seus clientes. Esse é um grande problema. Eu não conheço o comportamento real do meu cliente. Eu acho. Coloco num pacote, crio um estereótipo e acho que é tudo igual naquela vibe lá. Estuda teu cliente. De cabo a rabo, né? Porque começa na prospecção, Tudo. vai pra entrega, Tudo. vai pra todo o processo. A gente é negligente nisso. Quando eu falo a gente aqui é para não sentir que é daqui para lá, né? Todos nós conhecemos poucos nossos clientes. Quando a gente estuda ele, a gente faz ofertas assertivas diante das necessidades, das expectativas. Mas, Alexandre, se o meu cliente não tem essa necessidade, a maioria dos clientes não sabem o que precisam. Agora, vamos lá pro Jobs. Você usou Jobs agora 3. Jobs amava tudo 3, né? 3 modelos de iPhone, 3 tipos de memória, 3 cores, tudo 3. O Jobs dizia o seguinte: se eu tivesse perguntado para as pessoas se elas queriam um iPhone, elas não tinham como me responder. Não existia um iPhone. Mas eu sabia que todas as pessoas tinham uma necessidade: se comunicar melhor. Aí ele colocou voz, dados e música num só aparelho. Em 2007, esse cara mudou o mundo, gente. Mudou o mundo por saber que a gente precisava se comunicar melhor. Conheça as necessidades do teu cliente, que às vezes ele nem sabe que tem. Mas com a sua expertise você vai saber. Não foi Henry Ford que falou, se Sim. perguntasse para as pessoas que elas queriam cavalos mais rápidos ao invés de carros? Né? Isso, eles diriam que eram carruagens melhores e cavalos mais fortes, mais Que era a rápidos. perspectiva que tinham na época. Ele né? entregou um carro e mudou o mundo. Então, passa sempre por isso. E as grandes inovações, inovação não é invenção. As pessoas acham que inovar é inventar. É melhorar o que já existe. Já existia o meio de transporte. Ele melhorou. Já existia meios de comunicação. Ele melhorou. Isso é inovação. E aí, entendendo esse cliente, eu mudo o mundo. Mudo o ambiente, mudo a empresa, mudo o cliente. E aí vai. Essa seara é maravilhosa, gente. Não, sensacional, Bom sensacional. Caminhando para a nossa última pergunta aqui, essa é uma pergunta um pouco mais filosófica e não que as outras não tenham sido. E eu Na verdade, as adoro respostas. filosofia. Pô, somos dois, eu sou aspirante nisso, tá? Então, Adoro. assim, a gente sempre encerra fazendo uma pergunta que muitas vezes ela pode parecer até um pouco superficial na pergunta, mas ela tem um alto impacto para quem a percebe. Que é o seguinte: se você pudesse fazer uma campanha de marketing, onde todas as pessoas que abrissem o celular, que abrissem o computador, que ligassem a televisão, todas as pessoas, que mensagem você passaria para que essas pessoas lessem e fossem impactadas por ela? É uma oportunidade. Uma oportunidade. Essa é cirúrgica e é filosófica, né? Olhe para o outro. Não somos seres individuais, somos seres sociais. A felicidade se encontra no outro e aquilo que a gente chama de sucesso, e aí o que é sucesso daria uma filosofada aqui até amanhã de novo, né? Olhe para o outro. Como é que eu cuido do outro? Aí pode ser o meu cliente, pode ser o meu colega de trabalho, pode ser meu pai, meu filho, e assim vai. Quando a gente olha para o outro e constrói ambientes sociais saudáveis, a vida é mais leve, a vida é mais saudável. E nesse ambiente social leve e saudável, os resultados acontecem. E aí cooperação, colaboração. O que a antropologia está dizendo? Nós vamos se autodestruir pelo individualismo. E quando a gente traz a cooperação, a colaboração, qual é o clichê? Juntos somos mais fortes. E é real, caramba. Como é que a nossa espécie sapiens sobreviveu diante de predadores mais fortes do que nós? Se juntando em tribo.
E a gente ali construiu estratégias, distribuiu as forças. Ó, eu cuido do filho, você sai para caçar. E a gente venceu e chegou até aqui. A gente é uma raça que venceu, gente. Então, de novo, a gente ia filosofar pra caramba aqui. Mas se você me disser, nós estamos vivendo um mundo individualista. O celular, ele nos inundou numa velocidade que a gente não estava preparado para usá-lo. E a gente está cada vez mais olhando para o meu umbigo, cada vez mais eu, minha vida, minhas coisas, meu. E a vida feliz não se constrói sozinho, se constrói com o outro. Deixa essa Perfeito. mensagem. Caraca, pra que pariu na palavra. Mas é isso. Pessoal, a gente gostaria primeiro de agradecer Valeu, cara. a presença, o tempo cedido, foi transformador. Eu fiz as minhas anotações aqui, minha colinha. Muito obrigado, foi um Imagina. prazer poder conversar, te conhecer. Vou te acompanhar agora muito mais, Que né? bom. Acho que a gente tem muita coisa para aprender com pessoas Demais. que demais. pensam e que vivem, né, o que o senhor vive há tanto tempo. E também vou pedir para nossa audiência curtir, comentar, compartilhar, para o pessoal te acompanhar no Instagram. Alexandre Espíndola _, 2 Ezinhos no meio ali. YouTube também, palestrante Alexandre Espíndola, e aí é tudo na vibe do Tem Alexandre vídeo Espíndola. há 9 anos atrás no teu YouTube, há Tem, 9 anos atrás. Eu não sou ainda um cara de internet, apanho da minha filha, apanho de todo mundo, mas eu ainda quero poder te olhar nos olhos. O nosso podcast aqui nos faz chegar a lugares que eu não chegaria. Vai ser uma outra fase da vida ainda. Eu sou um louco que faz 220 eventos por ano. Nossa. Rodo, para você entender, eu fiz 346 voos no ano passado. A minha vida é na estrada como um missionário, se eu puder dizer aqui, acreditando nessa mensagem de melhorar essas relações e por impacto de um bom atendimento, a gente ter melhores resultados e com melhores resultados construir mundo melhor, vida melhor. Eu ainda acredito nisso. Tô indo, então as minhas redes sociais tá melhorando, mas ainda sou um enlouquecido de poder olhar nos olhos das pessoas e causar impacto por onde passo. Então, vamos devagarinho buscando aí. Mas joga lá no Instagram pra galera poder Show de bola. trocar aí. Impactou, de verdade. Que bom. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Grande abraço.